Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Bárbara, professora do Colégio Força Máxima. E hoje na disciplina de História nós vamos aprender muita coisa legal. Estão preparados? Vamos lá! Nós estamos iniciando hoje o módulo 5 da nossa apostila. Isso mesmo! E neste módulo nós vamos aprender a compreender o que é memória. O que será que é memória, você sabe? Nós vamos também listar as memórias, que nós tivemos com as nossas famílias, compreender e identificar o que é pertencimento a essa família. O que será que é memória? O que será que é pertencer à sua família e pertencer a uma comunidade? Fica ligadinho que nós vamos aprender tudo isso. Memória são todos aqueles momentos importantes, acontecimentos que nós guardamos aqui, na nossa mente, na nossa cabeça. Então isso que é memória. Isso é muito importante, é mais importante do que nós costumamos supor. Você já pensou se você perdesse toda a sua memória? O que aconteceria? Você se esqueceria de todas as pessoas que você convive. Seria legal? Acho que não. Perder a memória é perder a nossa capacidade de formar a nossa identidade. E de também elaborar planos para o futuro. Se você se esquecer de tudo, como que você vai fazer isso? Como você vai planejar alguma coisa para fazer amanhã ou depois? Como que você vai saber quem você é? Você pode esquecer até mesmo quem é você. Já pensou esquecer o seu nome? Então, por isso, nós temos a nossa memória, que são todos aqueles acontecimentos, informações que nós guardamos bem aqui na nossa mente. Nem tudo que fizemos fica guardado. Nossa memória, ela seleciona os momentos que devem e merecem ser lembrados. A tia Bárbara separou um vídeo bem interessante, um trecho do filme Divertidamente, que mostra exatamente o que acontece com a nossa mente. O que é importante, o que é significativo para nós lembramos, e o que não é apagado da nossa mente, é esquecido. Vamos ver? Metalúrgicos? Mas nós estamos... Telefones. Já estão no celular. Desnecessário. Podemos esquecer. Oi! Esquecendo! Eu procuro a Ilha da Amizade. 4 anos de aula de piano. Já até desbotou. Na boa, salva o parabéns e manda pro lixo todo o resto. Perdão. Presidente, o que acha? Deixa só os dois que vão cair na prova. Esquecendo? Ei! Não podem jogar fora, são memórias importantes. Os nomes de cada uma das princesas de desenho? São importantíssimas pra formação. A Brilhinho, a Melzinha... Esquecendo? Ei, põe-o de volta! Foram pro lixão. Foi lá pra baixo, já era. Amizade, esse é nosso trabalho. Quando não damos bola pra uma memória, desbota. Quê? Acontece com as melhores. Menos com essa belezinha. Essa aqui não vai desbotar nunca. Em muitas cores. É a música daquele comercial. Às vezes mandamos pra sala de comando só pra zoar. E aí passa na cabeça da Riley muitas e muitas vezes. Tipo 1 milhão, talvez. Vamos ver de novo. Tá, entendi. Todo mundo já ouviu, tá? Gruda mesmo, eu sei. O que acha de mandar de novo? Tá. De lá vai! Outra vez! Outra vez! Coisa Tripulante vem! Ei, por acaso você sabe um caminho pra Ilha da Amizade? Viram que incrível? A memória é a capacidade dos seres humanos de preservar acontecimentos e momentos e experiências, E o que não é tão importante realmente é esquecido, é jogado fora. Tá bom, pessoal? E como que a gente lembra da nossa infância, de quando nós éramos bebês? Você lembra do dia que você nasceu? Os bebês não costumam ter memória, mas nós lembramos de muitas coisas da nossa infância através de fotos, de quando nós éramos pequenos. E aí essas lembranças vêm de fotos que a sua família apresenta a você e também de relatos, coisas que a sua família conta, coisas que a mamãe e o papai contam pra você do que você fazia quando você era pequeno, porque nem tudo nós conseguimos lembrar, não é mesmo? Página 218 do seu livro, você vai encontrar um texto muito legal que explica
o porquê que nós não temos lembrança de quando nós éramos bebês. Por que será? O nome do texto se fala assim: por que não temos lembranças de quando éramos bebês? Por causa da amnésia infantil. Isso! Tenta lembrar de alguma coisa quando você era bem bebê. Dos seus primeiros anos de vida. Você lembra? Realmente é difícil de reunir detalhes para construir uma lembrança mais concreta. Sempre falta uma sequência cronológica, sempre falta. Você sempre vai se esquecer de alguma coisa. Isso faz parte da amnésia infantil. Cientistas ainda tentam explicar por que o cérebro é incapaz de acessar imagens, sensações e fatos ocorridos na infância. Mas até hoje, o que se tem são apenas teorias. Enquanto a neurociência aposta que o problema está no desenvolvimento do cérebro, a psicologia defende que a criança armazena memórias com uma linguagem diferente, não sendo possível acessá-las, embora elas ainda tenham impacto na vida e na formação da personalidade. Gostaram de saber? Esse texto está lá na página 218. Muito legal. Isso se deve à amnésia infantil. E tudo que nós passamos nos nossos primeiros anos de vida, nós esquecemos, né? Por isso que o papai, a mamãe, a vovó mostram muitas fotos nossas de quando nós éramos bebês. Às vezes mostram vídeos, né, de acontecimentos. E isso é muito legal para nossa memória. Além das memórias pessoais, né, que nós temos aqui na nossa cabeça de vivências próprias, nós também temos as memórias familiares. Sim! As memórias que vivenciamos em família também, e são memórias que são passadas de geração em geração. Nossa, aquela receita da bisavó que passou para a vovó, depois passou para o papai e depois passou para você. Isso são memórias familiares. Essas memórias familiares é de extrema importância, né? Para que uma tradição da família se perpetue por muito tempo, né? Pode ser a receita daquele bolo delicioso, pode ser uma tradição de amigo oculto no Natal, né? Algumas pessoas têm essa tradição de fazer o amigo oculto, e isso é passado de anos em anos. Isso, e são memórias que ficam aqui na nossa mente, que é super legal. Aqueles encontros em família, né? E a história da origem da sua família. Isso é muito importante, porque vai passando de pai para filho e constitui uma memória da família. Galerinha do segundo ano, além da memória individual, aquela que é guardada, né, na nossa mente, aqui, a memória pessoal, também existem as vivências e experiências com a nossa família. Isso, que apresenta características da memória de um grupo, não só de uma pessoa, mas também dos primos, dos filhos, dos tios. Todo mundo que faz parte dessa família vai ter essa memória familiar, né? E isso se deve a um grupo social que nós vivemos desde o nosso primeiro dia de vida. Lembra que a gente aprendeu sobre os grupos sociais? Sim, isso a gente tem a memória familiar, nós temos na nossa família, que é o primeiro grupo social que nós convivemos. Estão lembrados? É o primeiro do qual fazemos parte. Trazemos uma grande influência dessas pessoas, das nossas avós, pais, mães, tias, de suas histórias e memórias para a nossa vida. Isso é muito importante. As memórias familiares, elas são únicas. Isso mesmo, é única da sua família. Se a sua família tem uma tradição, isso se perpetua por muito tempo, é uma tradição única da sua família. E isso te traz
o sentimento de pertencimento. Você pertence a essa família que faz essas tradições, que tem aquela receita do bolo deliciosa, que faz o amigo oculto, aquela família que tem uns hábitos que são só específica daquela família. Então isso te dá um sentimento de pertencimento. Você pertence, você faz parte dessa família. Olha que lindo! No capítulo 5, nós vamos aprender também sobre a memória da comunidade, a memória coletiva, que pode ser construída por mais de uma pessoa, que sejam elas que fazem parte da escola, da igreja ou até mesmo os vizinhos da sua rua. Isso é a memória da comunidade, a memória que você vivenciou na comunidade que você faz parte, né? Lembram do que nós aprendemos? Que a escola também é um tipo de comunidade? Que o nosso bairro também? E que a igreja também? Isso. Então, é muito importante a memória coletiva, pessoal. Podem existir datas comemorativas, eventos importantes que no seu bairro ou em alguma comunidade que você vive é muito importante. Nós temos exemplos de festas na rua, aquela festa que a gente vai de rua, maravilhosa, com todos os nossos vizinhos, que cada um leva um prato de doce e a gente se diverte e que todo ano é certo aquela festa. Isso é uma memória da comunidade, porque todos da sua comunidade podem vivenciar esse momento e lembrar depois. Então, galerinha, a memória da comunidade também pode ser aquela feira que acontece toda semana, que tem um dia específico. Aqui no meu bairro, por exemplo, a feira é toda quarta-feira. Olha que legal! Então, eu e os meus vizinhos temos a memória da comunidade que toda quarta-feira existe uma feira livre na rua que se vende verduras, frutas, legumes e muitas coisas. Todas as tradições que a comunidade vive, que as pessoas da sua comunidade vivem, isso faz parte da nossa memória da comunidade, a memória coletiva. Por exemplo, lá no seu livro tem um exemplo da quermesse da paróquia de São Francisco Xavier. Sim, é uma tradição lá aqui do Rio de Janeiro. Ela recebe muitas pessoas para degustar comidas típicas e assistir a shows. Viu? Isso também é uma memória, porque todo ano acontece essa festa, todo ano muitas pessoas visitam, né? Os vizinhos, as pessoas que moram no bairro visitam, e isso vai fazer parte posteriormente da memória coletiva dessas pessoas. Sabiam que as pessoas que fazem parte de uma comunidade procuram sempre manter essas memórias vivas para a preservação do passado? Sim, também são transmitidas de avó para pai, de pai para filho e assim por diante, porque também se faz muito importante a preservação dessas memórias, pessoal. Sim, e isso é o papel sempre dos mais velhos, transmitir para os mais novos e assim pertencer a todos os seus membros da comunidade. Muito incrível, não é? Então, relembrando, pessoal, nós aprendemos nesse capítulo o que é memória individual, nós aprendemos o que é memória, né? Nós aprendemos também o que é memória familiar. Sim, nós aprendemos o que é memória coletiva, né? A memória de um grupo. E também aprendemos o que é pertencimento, o que é fazer parte de uma família, fazer parte de uma comunidade. E isso é muito importante para a nossa história de vida, né? Para a construção do nosso eu. Tá bom, segundo ano? E assim nós terminamos, né? O aprendizado do capítulo 5 do nosso livro de história. Tá? Agora é hora de você fazer as suas atividades, pessoal. Arrase! Tchau!